Inserir o aluno com deficiência auditiva no ensino regular é valorizar a diversidade humana e gerar uma vida comunitária. Para a criança, surda ou não, o desenvolvimento das suas capacidades linguísticas, emocionais e sociais é uma condição importante para o crescimento dela como ser humano. Hoje, 23 de abril, é a data em que se comemora o Dia Nacional de Educação de Surdos. Para continuarmos falando desse assunto, nós vamos conversar com o professor de Libras, Marcos Patrício. Boa tarde, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui no Alep TV Primeira Edição. Boa tarde. Olha, o Marcos, ele nasceu surdo, vem de uma família onde os irmãos dele também são surdos, então ele conviveu diariamente com essa necessidade da educação e enfrentou diversas barreiras, e é sobre esse assunto que a gente vai continuar falando com ele. Olha, eu queria iniciar a nossa entrevista falando quais são as principais dificuldades que você enfrentou ao longo da sua vida em relação à educação. Então, temos algumas dificuldades em algumas escolas, né? Preferencialmente escolas públicas do ensino fundamental, também escolas da prefeitura. Ainda existem, sim, surdos nesse movimento lutando para que possa organizar a proposta para intervir na acessibilidade, né, daqui do Piauí. Temos muitas dificuldades, né, às vezes na nossa família não tem essa comunicação em Libras, então é necessário criar uma escola especial para esse atendimento aqui em Teresina. Né, já tem em Fortaleza, já tem em São Paulo, já tem essas escolas especializadas para surdo, no caso a escola bilíngue, porém, que é o que seria essa escola, é justamente intervir entre surdos e ouvintes juntos, né? Para que possa ter uma evolução, porque separando o processo é demorado, então é bom sim essa inclusão para que futuramente a gente possa conseguir, que é de fato com esses movimentos que a gente realiza esse tipo de atitude. A gente sabe que a sociedade como um todo, ela ainda está caminhando para melhorar as desigualdades em relação à inclusão de tanto de pessoas com qualquer tipo de deficiência, mas a gente acredita que a principal barreira ainda vem dentro de casa? Então, com certeza, tem muita dificuldade dentro de casa, né? Então, é necessário, sim, essas políticas, tanto do governo quanto da prefeitura, para que possa estar repassando essa ideia da acessibilidade, da cultura surda, né? Porque com essas intervenções, aí todos vão ter o conhecimento. Então, o deputado federal Fábio, ele sempre lutou também, eu vi, né, nessas causas para que ele pudesse incentivar também a evolução da acessibilidade do surdo, onde a gente necessita de fato dessas políticas, né? Mas aqui a gente ainda não tem esse apoio político representativo para que Teresina seja, digamos que, mais referência no assunto. Quando a gente fala hoje no dia que é o Dia Nacional, né, de luta das pessoas com deficiência auditiva, de educação voltada para as pessoas surdas, como é que você vê a importância dessa data? Então, hoje, de fato, é um dia muito especial e de relevante importância. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor Edward, né, que no período lá onde teve o início do estudo de Libras aqui no Brasil, juntamente com o imperador, né, ele veio para cá e percebeu que tinha essa necessidade, porque aqui também tinha surdos e necessitava realizar essa inclusão. Então, no ano de 2000, a gente agradece por essa cobrança que teve desde o início para ter essa igualdade do orgulho, né? Toda a nossa luta, a gente nunca esquece. Então, que a gente não pode parar de lutar. Algumas conquistas que a gente já teve, a gente tem que continuar com elas em frente para que a gente possa ter acessibilidade, né? Não só no âmbito da Libras, mas em outros, como hospitais. Então, eu quero parabenizar esse professor por isso. Em relação à questão da educação, a gente sabe que existem algumas barreiras dentro da escola do ensino regular para inserir as pessoas surdas, mas isso vem mudando?
Então, a gente teve uma melhora significativa, né? Porque sempre os professores eles são ouvintes e aí às vezes também falta intérprete, aí é onde a gente vê essa dificuldade, né? A gente já vê que surdos conseguem hoje ingressar na universidade, mas aí a gente sempre vê com essa luta no Ministério Público, né, cobrando de fato para que a lei ela fosse respeitada, para que a gente pudesse ter acessibilidade. Na UFP ela já tem intérpretes, né? Na maioria da UFP ela já tem muitos intérpretes, mas em outras faculdades ainda falta acessibilidade e outros intérpretes para garantir também o ensino nesses outros locais. Hoje a gente está lutando, né, para esses locais, tentando incentivar a consciência de que é necessário. Então, se a gente citar o caso de ter um professor que sabe Libras e colocar um ouvinte, né, só para ter um caso inverso, como que o ouvinte vai estar aprendendo, sendo que o professor é surdo e está explicando em Libras? Entender a comparação de sentimento da mesma forma é que a gente, um professor ouvinte, a gente necessita de um intérprete para que a gente possa entender, poder ter voz na sala de aula, etc. Olha, uma coisa interessante que a gente pode dizer é que em Teresina conta com uma associação de surdos. Qual a importância desse ganho dessa associação, até mesmo pela cobrança dos direitos das pessoas com deficiência auditiva? Então, a Associação de Surdos daqui de Teresina, que é a AST, ela é de relevante importância, porque na nossa associação nós temos o principal foco na luta, né, para a gente cobrar nossos direitos, tanto na política quanto na escola. A gente encontra, sim, problemas e a gente está, de fato, lutando para que a gente possa conseguir resolver. E nossa principal também é esclarecer a sociedade sobre a nossa luta da igualdade entre surdos e ouvintes, entre deficientes também, outros deficientes como cegos, cadeirantes, né? Então, o principal foco da associação é justamente submeter essa atividade aqui no Piauí. Olha, Marcos, para finalizar a nossa entrevista, a gente não poderia citar que você é professor de Libras. Então, como professor, como uma pessoa que lida diariamente com o problema da surdez e também lida com outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que você, como é que você vê a representação desse dia e também a possibilidade de estar passando para outras pessoas o conhecimento em Libras? Sim, sou professor de Libras, eu já tenho uns 6 anos de experiência na área, né? Sempre incentivando as pessoas ouvintes a aprender, mas qual que é essa necessidade de aprender? É justamente ter a cultura surda, né? Entender também o âmbito profissional, para a gente acabar com essa questão da falta de acessibilidade, porque muitas pessoas não sabem, não têm um conhecimento da Libras, né? A mesma coisa como, por exemplo, é importante a gente aprender Libras da mesma forma como outros idiomas a gente aprende, como inglês, espanhol, mandarim, né? Por isso, vocês precisam entender que a Libras ela é tão complexa quanto o português. Ela não é gestos, nem mímica, né? Então, assim como o ouvinte ele tem influência no português para falar e se expressar, eu também tenho essa competência de me expressar na minha língua, né? Então, os meus alunos, geralmente, eles adoram aprender Libras, eles veem que é diferente, eles veem que é bonito e eles acham isso uma maravilha. Tá ok, então a gente agradece a participação, desejando uma boa tarde, né, para o Marcos, e foi um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde.